E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, eu estou aqui ainda durante o episódio, a gente chegou no primeiro momento de intervalo e eu decidi fazer aqui minhas primeiras impressões bem na hora, assim que eu tô assistindo. É claro, você já tá vendo esse vídeo, eu já assisti tudo aqui, mas vai ficar mais fácil eu gravar em cada parte, então nesse primeiro intervalo vou gravar a minha primeira impressão inicial sobre um episódio magnífico, com uma estética muito interessante. Vou começar aqui com algumas imagens passando na tela do próprio episódio, mas vou usar bem do comecinho, porque eu sei que alguém pode ter clicado nesse vídeo achando que eu não vou dar spoiler, mas espera aí, eu vou dar um pouquinho mais pra frente, a não sei se você prestar atenção no que tá na tela. Mas é o seguinte, episódio que, por enquanto, até a primeira metade, que é onde eu estou fazendo esse início aqui da gravação, tô gostando bastante, tô gostando do mistério por trás, de descobrir, entender as informações. Tô gostando dos conceitos que ele criou para essa temporada, principalmente dessas questões iniciais envolvendo ali o que vai ser os personagens da temporada, quem a gente vai ver sendo controlado pelos players, e que quebra bastante os padrões, ok? Não consigo dar uma nota ainda, mas já tá sendo algo bem interessante. Não teve muita ação, pelo menos nesse primeiro momento, mas eu não vivo vendo Ordem Paranormal só pra ver o quebra-pau. Eu gosto que tenha uma construção por trás. E eu não senti que a gente já passou 2 horas de campanha. Então, agora eu vou pra uma parte mais avaliando o primeiro episódio com um pouco mais de spoiler. Então, se você não tava preparado nesse vídeo achando que eu não ia dar spoiler, agora eu vou chegar. Hora de você fechar e tudo mais. Se você ainda não viu o EP, mas depois a gente vai ter um vídeo de resumo também. Então, vamos lá, partindo. Primeiro sobre questões de teorias acertadas, uma visão bem geral pra vocês aqui. A ideia de que a Gabi seria a Jai, de certa forma, foi acertada, mas muito sem querer, por causa que essa questão de é a primeira vez que nós vemos os personagens, né, os jogadores interpretando personagens que não foi eles que criaram. Eles estão realmente descobrindo sobre esses personagens agora, quem eles eram, tentando entender a sua conexão. E eu acho que combinou bastante como ficou distribuindo a mesa. Ali o Dalmo foi escolhido pelo nosso caro Abelha. O Calígrafo tá interpretando muito bem o personagem que ele apelidou de Labirinto. Ele escolheu uma coisa diferente do que os outros jogadores. Os outros jogadores estão realmente interpretando como se eles não conhecessem aquele corpo e eles estão tentando descobrir o que é. Enquanto o Calígrafo mais se entregou que ele é alguém que não sabe quem é e tá tentando se descobrir. Isso é diferente, né? Então, a gente ainda não sabe, pelo menos até esse momento que eu estou na primeira parte, se realmente o Aguiar perdeu a memória ou se, no caso, alguém entrou no corpo do Aguiar. A gente não sabe muito bem entender essa questão. E eu diria que o Calígrafo é o único que tá pensando mais numa perca de memória, em alguém que não sabe exatamente quem é no momento. Uma das coisas legais que a temporada sim é gravada, deu pra perceber pela forma que as coisas estão sendo feitas bem rápida, mudança de dano, mudanças de nomes, estão aparecendo muito rápido na tela, mensagens e coisas sendo mostradas em tela que claramente o OBS não ia aguentar da forma que está sendo trazida para a sessão. Então, sim, essa sessão já foi gravada e também percebemos pelo cabelo da Bia Moon que está vermelho e atualmente está roxo, pois ela desbotou, ela ficou lavando até desbotar o cabelo. Então, sim, a sessão foi gravada e eu acho muito positivo. Acho várias coisas, várias piadas que acabaram se gerando na sessão só ocorreram por causa do gravado. Então, quando o Calígrafo, uma hora, ele fica mudando o nome dele, ele fala: Meu nome é Labirinto, meu nome é Carlos, meu nome é Carlos Birinto, vai mudando na tela automaticamente. E isso é o poder que só a edição, numa sessão gravada, poderia trazer e aumentou muito o nível de humor dessa temporada nesse momento. Que não é uma temporada de humor, pelo menos até agora. A gente teve pequenas zoeirinhas. E uma coisa que eu queria comentar é que esse personagem, pra mim, me parece muito a Letícia de Enigma no Medo. Não vou dar muito spoiler, porque você pode não ter assistido Enigma no Medo. Mas assim, toda a característica, a cor do cabelo, a cor dos olhos, a única coisa que muda é a aparente cor da sobrancelha, que deveria ser preta e tal. Mas eu acho que era mais um erro de Enigma do Medo ela ser loira com a sobrancelha preta, porque não parecia ser um cabelo pintado, ou no caso, lá parecia um cabelo pintado e aqui não parece ser, mas pode ter sido uma simples mudança. Aqui ela está sendo chamada de Kemi. E gostei da distribuição dos personagens, de como ficou aqui com os outros também. Nós temos a Kemi sendo interpretada pela Bia Moon, e nós temos o Aguiar, como eu já falei, sendo interpretado pelo Cereal. A Gabi, por um acaso, conseguiu a Jai pra ela. Bom, tô gostando muito do que estou vendo até aqui.
O 3D tá tinindo, tá muito legal as cenas em 3D aqui. Tem algumas coisas ou outra que eles não mostram porque não fizeram, tipo, a parte de trás dos estacionamentos. Perdão pelo som do WhatsApp, tá, gente, que acabou bombando aí pra vocês. Então tem algumas coisas que eles não fizeram, mas faz parte. Eles não vão ficar desenhando o estacionamento. Uma cena que os personagens vão passar muito rápido por cima e depois vão sair, ok? E a gente já entende um pouquinho da história. O Aguiar era alguém que tinha uma menina que ele queria se relacionar e tudo mais. E isso se passa depois de Natal Macabro, ok? Então o Natal Macabro ocorreu, a Ordem possivelmente prendeu esses personagens, mas soltou eles para algum experimento, alguma coisa que eles querem descobrir sobre eles. E existia algum estalo, uma armadilha na mente deles. Ou a Ordem colocou, ou outra pessoa colocou. Uma armadilha que apagaria a memória deles. E foi isso que ocorreu. Então, vamos voltar pro episódio e ver como que vai continuar. Mas esse não é um episódio de resumo, tá, gente? A gente vai resumir em outro vídeo, onde eu vou falar mais sobre cada um dos acontecimentos com um pouco mais de calma, explicando pra vocês o que foi essa cena do gancho, que ficou muito legal, com esses crânios aqui em cima e o símbolo do Psicólora ali, né? Será que esses são os Psicóloras mortos? Ou eles vão para o show do Psicólora que está acontecendo agora em janeiro de 2023, né? Lembrando, Natal Macabro acontece em dezembro de 2022, então por isso que a gente está no, entre aspas, futuro. A gente está no presente agora do tempo atual, que são poucas semanas ali após o fim do Natal Macabro. Então, gostando da atuação de todo mundo, e agora a gente vai partir pra ação. E a aparição de um personagem muito interessante. Nós temos esse personagem aqui, que é o Jeremias, que foi salvo no começo de Desconjuração pela Ordem, ok? Então ele foi salvo ali dos scriptas que estavam tentando matar o Jeremias. Ele era um homem velho ali, deixa eu até ver, eu acho que eu tinha salvo, mas depois eu mostro pra vocês. Mas ele aparece em Desconjuração, só pesquisar Jeremias de Desconjuração, que vocês vão encontrar lá na wiki. Acabo de finalizar o episódio, então daqui para metade do vídeo vamos falar sobre a segunda parte após ali o momento do intervalo, tá? Primeiramente, quero falar que realmente eu curti muito essa estação. Foi algo que me emocionou em muitos momentos. Eu tava postando algumas coisas ali no Twitter. No Twitter tem spoiler, então é melhor vocês não irem pra lá se vocês não quiserem ver spoiler do momento. Se você atrasar umas horas pra assistir a sessão. Mas eu me empolguei com muitas partes. Não é o melhor o episódio de Ordem Paranormal que eu já vi, mas há uma história muito bem construída. Porém, existe umas críticas, principalmente na questão do combate, no momento que acontece ali logo depois. Já que isso não é um episódio de resumo, não vou explicar exatamente como que se vai seguindo cada uma das coisas. Mas a gente tem, então, a Biamon brigando aqui com esse cara que tava aqui no ambiente. E eu gosto como que o Selbit guiou todo mundo pro local, tá bom? E o quão, pra mim, a parte de você se cortar e o sangue caminhar indicando uma direção é muito legal porque mostra que o seu corpo tá querendo encontrar a forma verdadeira dele de volta. Ele tá querendo se reencontrar no que ele já foi um dia. E a gente vai entendendo pro final da sessão que são esses caixões aqui. Eu já logo mandei mensagem pro Shizui, né, um cara que sempre ajuda nas teorias aqui do canal, que quando eu vi esse símbolo com 10 marcas, eu já falei pra ele, bom, nós temos 5 corpos reais e nós temos as 5 pessoas que entraram nesses corpos, que foi uma das teorias que eu também cheguei a passar pra vocês. Que a Agatha poderia pegar recrutas da Ordem que estivessem dispostos a trocar de corpo para uma entidade mais poderosa, até que seria os Killers, e que ajudaria muito mais eles a terem um combate, a poderem ajudar mais a Ordem. E a Agatha é mestre em rituais de troca de corpo, ela já fez isso uma vez, então ela repetiu o mesmo movimento. Só que você percebe que a temporada tem uma ideia interessante a partir do momento que quando a Agatha fez essa troca de corpo, ela acabou por no final destruir o corpo dela. E aqui a gente vê algo semelhante, mas que talvez pudesse ser salvo. Por causa que o que eles enfrentam aqui, e é revelado ao final do episódio, realmente é um corpo de um deles. E aí vem uma questão das minhas críticas pro episódio. Eu queria deixar mais pro final, porque eu sei que tem quem não gosta de quando eu critico, mas é um baita furo no roteiro a Agatha simplesmente ter largado aqueles caixões que eram da vida deles e ter ignorado ali como se um pudesse matar, tipo, o corpo que um dia ele já foi. E isso não é legal. Isso não é interessante. Se tinha muita gente falando que a Agatha e a Ordem não seria capaz de resetar ou obrigar os Killers a seguir um caminho, imagina você deixar eles matarem um corpo que talvez tenha a memória dos Killers nele.
Então, às vezes, esse corpo que a gente matou aqui é a memória do killer num dos corpos originais dos jogadores, né? Dos jogadores não, dos personagens dos jogadores. E isso é muito pesado, tá? Eu acho pesado de uma forma assim que a ordem não faria a esse ponto, a esse ponto. Ia deixar o local desprotegido. Eu quero que o próximo episódio dê uma desculpa muito boa, porque a Agatha só chegar lá e falar: "Ah, vocês acabaram de matar um de vocês". Se ela falar por acaso algo como não tinham o que fazer, vocês iam morrer de qualquer jeito, né? O corpo de realidade de vocês, aí eu já acho mais tranquilo. E pra quem acompanha meus vídeos, eu já tinha dito dessa série aqui, Alien Earth tem uma premissa bem parecida e eu falei na época que Alien Earth poderia ser uma boa referência pra gente pensar nessa temporada. Não que o Subject tenha se inspirado, porque Alien Earth saiu recentemente essa temporada, mas é sobre pessoas trocando o seu corpo para o corpo de um ciborgue. E fica muito essa dualidade. Agora, a pessoa que está ali ainda é o ciborgue, a gente deu um Ctrl X na ainda é a pessoa, o corpo antigo que ficou, ela deu um Ctrl C ou ela deu um Ctrl X? A gente realmente trocou de corpo ou copiou? E talvez a gente fique com essa mesma ideia na temporada, mas eu acho que não, acho que na temporada foi um Ctrl X ou uma troca, realmente, e o corpo dos killers podem ter ficado, a mente dos killers podem ter ficado pra trás nos seus antigos corpos, tá? Então, vai depender de como a temporada apresentar. Se as pessoas começarem a se sentir tranquilos, de boas no corpo de outro killer, assim como a Agatha passou há um tempo a aceitar o novo corpo que ela estava vivendo, eles podem acabar também tendo essa mesma questão de identidade, de entender agora quem eles são, mas a gente não deixa de acabar de ver os killers sendo mortos naquele caixão. E por mais que eles fossem vilões, eles fossem assassinos, eles fossem pessoas brutais, a gente percebe que o Dalmon nessa temporada, né, ali mostrando um pouco da história dele, possivelmente ele fez tudo o que fez por causa da família. A imagem atrás do Dalmo, que é o do mergulhador, que coloca o dinheiro num baú, ou se retira, mas eu acho que a melhor ideia é que ele realmente está colocando, é como se ele estivesse começando a ficar ambicioso. Ele precisava de um pouco de dinheiro para ajudar a família, para conseguir morar nessa baita dessa mansão, para ele conseguir ajudar eles a terem uma vida melhor. Mas ele começou a se tornar ganancioso. Ou nem isso, a filha dele tá doente. Então ele tá buscando dinheiro. Ele tá talvez querendo fazer um ritual para conseguir realmente recursos. E a gente pode ter visto o Dalmo morrer ali, quer dizer, o Dalmo não, a mente do Dalmo talvez tenha morrido no corpo de uma pessoa que é um dos jogadores. Então é isso, eu acho muito pesado esse aspecto em específico, que eu acho que é a maior crítica à história da temporada que eu tenho até agora, mas que pode ser muito bem resolvido no segundo episódio, tá bom? Eu sei que tem gente que vai não ligar nada e que não vai ter nenhum problema com isso, mas tá tranquilo, pra mim me incomoda um pouco essa questão. E eu acho que demonstra que realmente aquelas silhuetas que a gente tinha visto deve ser então os jogadores da temporada, os jogadores em si, o corpo de verdade deles, talvez, isso não talvez, tá bom? Porque fora pela figura da coroa, os outros parecem ser pessoas muito simples, pessoas que não têm, pelo menos pela silhueta, um design, um over design, uma criatura, uma pessoa que realmente parece ter superpoderes ou poderes muito fortes. Não, são design até bem simples, um rapaz de óculos e coisa do tipo. E a gente vai começar a ver mais isso, possivelmente, no momento que demonstrar o que são essas lembranças, esses flashbacks do passado que eles vão começar a ter no próximo episódio, tá bom? Aí, outras coisas que eu quero indicar aqui mais de uma visão do que eu achei do episódio é com relação ao combate, tá bom? Eu sempre vou criticar esse aspecto de que às vezes existem combates positivos e negativos no Ordem. Esse combate ficou bem ágil com essas questões aqui de demonstrar bem na tela, o ritual aparecendo, o gravado ficou sensacional, adorei as ideias. Mas o meu problema, ok? E isso vem muito mais pra uma parte de eu sou muito, mas muito narrador de RPG, é que a mecânica parece ter sido jogada de lado em certos aspectos, tá? Primeiro, explicando pra quem não entendeu, eu vi muita gente na live não entendendo isso, mas essa temporada tá usando a regra de combate narrativo, que é uma regra de combate que vem no Sobrevivendo ao Horror. Então, muita gente não entendeu o que tava rolando porque não conhece o Sobrevivendo ao Horror. E ele também usa aqui a questão, por exemplo, das ações narrativas e da coreografia de luta, que faz com que o Dalma possa dar vários socos. Isso é a coreografia de luta. São mecânicas que eu acho muito legal, mas ele não quis usar em sua totalidade. Porque uma das ideias dessa mecânica, que você pode usar ou não, mas eu acho que fica mais bem integrado, é que a gente não rola mais dano, por exemplo. Então tá aqui embaixo de mim,
sem rolagem de dano. Essa é uma das opções dentro do combate narrativo. E o Selbit não quis aderir para isso, né? Porque eu acho que talvez ele sinta que o dano fixo, entre aspas, fixo, porque ele pode variar levemente, não fosse ser muito bom pro combate. Ele pensou nisso às vezes. Mas eu acho que poderia ter sido muito mais benéfico se a gente estivesse usando sem rolagem de dano, com dano médio e coisas do tipo. Acho que seria uma ferramenta interessante. E outra proposta do próprio combate aqui narrativo é que você faça sem mapa, né? Ele traz aqui a ideia de que a gente faça ele sem mapa. E o Selbit decidiu por usar mapa. Então fica meio dúbio. A gente não tá usando mapa, mas estamos usando mapa. A gente precisa se considerar a direção que a gente vai para onde a gente está olhando ou não. E então cada camada ia sendo aplicada dentro das ações simples, complexas ou extremas em sua dificuldade. E eu acho que muita gente teve problema e se perdeu. Outra coisa é a questão da própria mecânica do sistema. Tem uma hora que eu acho que o Selbit considera uma criatura como vulnerável e dá menos 5 na defesa dela, só que é menos 2. E pra mim, que joga RPG de mesa e considera isso, a parte jogo, a parte sistema, importante pro jogo, importante para o RPG, eu me senti um pouco afetado, tá? Mas lembrando, eu sempre faço análise com todos esses contextos. De história, gente, fora pelo furo final, praticamente pelo furo não, pela falta de explicação sobre aquele final da Agatha, simplesmente ter largado aqueles caixão lá e ter deixado eles ir e falar, ai, achei que vocês iam chegar mais tarde. É uma desculpa ruim por agora. No episódio 2 isso pode ser consertado. Então, no momento, para a questão da história, eu consigo dar um 8 para a história que foi me apresentada ali, porque esse furo realmente me machucou, tá bom? Eu acho que poderia ter dado um 10 se não tivesse esse furinho no final. E com relação à mecânica do jogo, em como está sendo usada ela, aí eu já dou uma nota 6. Ela foi interessante ali pro combate, mesmo assim ficou um pouco tedioso, ok? Não é uma opinião só minha, eu tava conversando com uma outra pessoa aqui e ela também falou que achou o combate um pouco tedioso. E é normal, é natural. Combate acaba se sentindo mais parte do combate quem está rodando e jogando junto a eles, né? O Labirinto, né, que é o personagem do Calígrafo, infelizmente ele foi usar ali o ritual e eles estão utilizando a regra de ritual complexo, né? A regra de ritual complexo também está dentro do suplemento e ela faz com que os rituais demorem muito mais tempo para serem lançados. E isso acabou meio que matando uma parte do personagem dele, por causa que ele ficou lá, fazendo ritual, e os outros jogadores jogando, e ele perdeu uma ação completa ali, em vez de poder agir para ação. Esse é uma mecânica realmente do ritual complexo que eu acho meio negativo no momento em ordem. Eu acho que ele precisava de uns ajustes mais finos para não deixar o combate pro ocultista muito parado, ok? E isso me danifica um pouco, mas eu já dei a nota pra a mecânica, eu só tô justificando porque é do meu 6. Mas agora vou entrar num aspecto que eu gosto de chamar de aspecto de mestragem, que é o quanto o Selbit conseguiu guiar a mesa, ok? Como ele conseguiu usar o tabuleiro do narrador, o tabuleiro narrador, essa mão invisível do narrador, conseguir costurar as histórias, costurar as coisas, guiar os jogadores também, fazer as ajudas pra eles. E eu acho que o Selbit aqui eu daria uma nota meio que inconsistente no meu pensamento, por causa que ele teve uns momentos que fez algo que me incomoda, que é quando você guia o jogador pra alguma coisa, pra uma ação que só pensando ele poderia ter descoberto, mas você acaba dando dicas demais ou levando eles a isso. Ou quando você fica trocando de ideia no que você falou. Ou seja, quando o Selbit fala, por exemplo, pra Kemi, quando ela vai atacar esse homem aqui que aparece ali cobrando ela por ela não ter matado o Dalmo, né? Por ela não ter ido atrás do Dalmo, é um pouquinho mais atrás do que isso. O Selbit chega a falar o seguinte, né? Não precisa rolar um ataque. Mas segundos depois ele fala, faz um teste de ataque. Eu fiquei meio que tipo, pô, você se perdeu nessa ideia. Você quer que o jogador gire um teste de ataque, mesmo que ele não dê em nada, porque independente do teste que o personagem tirar, ele meio que vai passar no teste, ou você quer que ele não gire pra deixar bem óbvio que ali não era uma situação difícil e que ela não precisava fazer um teste, tá bom? A Kemi não precisava jogar um teste. Então, eu gosto de quando você tem mais uma certeza como mestre no que você faz, ou quando você pede uma explicação. Não, foi mal. Não era pra eu ter dito que você não precisava rolar, porque precisa.
ok? Algo do tipo. Em outros momentos, ele só dá um conselho. Por exemplo, tem uma parte que o nosso grande Aguiar vai dar um ataque ali de machado, mas ele desiste porque ele fala, meu machado não vai fazer nada, vou dar um tiro de pistola. E o Cellbit fala, cara, não tem muito bem um ângulo pra pistola, tu vai dar um tiro com desvantagem, com machado você conseguiria dar melhor. Assim, isso é uma dica pra você entender como que joga com esse personagem e tal. Então, esse não é um grande problema. Então, em certos aspectos, o Cellbit controlou um pouco demais a mesa, em outro ele só tava dando uma dica. Então, eu fico meio na cabeça tonta de se eu tô querendo. Se eu tô acabando com a narrativa do Cellbit, com a mestragem dele, por algo que eu, na verdade, não entendi, que servia mais como um conselho do que realmente um guia, porque em muitos momentos o Aguiar queria sair da sala. Ah, mas você vai sair mesmo da sala, porque ainda tem muita coisa pra investigar na sala. Se o jogador falou que quer sair, depois de já ter olhado um pouco da sala, ele quer sair, sabe? Tipo, ele teve a vontade. Você, como mestre, não precisa ficar puxando o jogador para trás. Senão tranca a porta, não dá pra sair. É isso. Faz algo do tipo, se você não quer realmente que o jogador saia daquele local. Então eu tenho essas pequenas críticas, mas eu acho que o vídeo tá ficando bem longo, juntando todas essas ideias, tudo que eu passei pra vocês. Não é uma nota de média, ok? Não vou somar as 3 notas e trazer pra vocês, que a nota aqui da mestragem do Cellbit seria mais um 8, possivelmente. Não vou juntar essas 3 notas e dividir, vou dar uma nota geral pro episódio, que pra mim é 8. Eu acho que é um episódio muito bom, com um aspecto de mistério muito bem construído e tal, mas que foi resolvido praticamente nele mesmo. A gente entendeu, a Ordem soltou os killers com corpos trocados e em algum momento ela deu um estalo desse corpo ser sido realmente trocado e as pessoas voltaram ali a controlar esse corpo, né? Essas novas pessoas que voltaram a controlar esse corpo e sentiam os seus caixões sendo chamados, ok? E, bom, infelizmente um caixão é aberto por um puro descuido da ordem até pelo menos o presente momento. Então é isso, nota final 8 para o episódio, mas gostei demais. Em seguida, nós teremos vídeo resumo, teremos vídeos de algumas teorias em específicas, algumas confirmações de teoria e muito sobre a minha expectativa para as próximas sessões.